Olá! No vídeo anterior eu mostrei para você a definição de radiciação. Mostrei como usar, mas principalmente os cuidados que você deve ter para não errar mais. Lembra? Mas eu não mostrei para você como calcular a raiz ou, como se costuma dizer, como extrair a raiz. É isso que eu vou fazer nesse vídeo. O que eu quero que você entenda antes é o seguinte: existem várias maneiras de se calcular. Você vai encontrar vários vídeos, tá? Aqui eu vou mostrar todos eles? Não, eu vou mostrar apenas uma dessas técnicas, que na verdade é a mais importante. É a principal e, por isso, é a primeira que você deve aprender, tá? Por que ela é a mais importante? Por que ela é a principal técnica para calcular a raiz? Porque você sempre consegue usá-la, tá? Bom, na verdade, algumas situações que você não conseguir usá-la imediatamente é porque você precisa de algumas propriedades que nós só vamos ver nas próximas aulas. Então, nos próximos vídeos eu vou voltar nesse assunto, tá? Mas é que são situações em que eu vou ter que usar essa técnica, mas junto com as propriedades, tá bom? As outras técnicas que eu não vou mostrar aqui, elas têm uma vantagem, elas são bem mais rápidas, mas eu não vou discutir aqui. Por quê? Porque elas são limitadas. Elas são mais rápidas, mas você não consegue usá-las sempre, tá? Então, minha recomendação é que, se possível, aprenda todas elas. Essa, porque você sempre consegue usar, mas as outras, porque você ganha tempo, não é mesmo? E as duas coisas são igualmente importantes. Tudo bem? Bom, você quer saber como fazer para calcular as raízes usando essa técnica? Depois da vinheta eu te mostro. Eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matipédia. No vídeo anterior, eu te dei como exemplo a raiz cúbica de 125 e falei que era 5, justifiquei por que era 5, mas imagina que você precisa calcular essa raiz e você não sabe que é 5, você tem que calcular. Como você faz? Olha só, a definição da raiz cúbica de um número, não é isso aqui, ó, não é um número que elevado a esse não é igual a esse. Então, eu estou procurando um número que ao cubo é 125. Um número ao cubo não é ele vezes ele mesmo 3 vezes. Isso é uma fatoração. Então, o que a gente deve fazer é fatorar o número 125. Então, para fatorar 125, eu vou encontrar aqui números inteiros, tá? Que dividem o 125. Eu vou sempre usar a fatoração por números primos, tá bom? Números compostos servem? Às vezes dá certo, mas o que te ajuda sempre são por números primos, tá? Então, 125 dá para dividir por 2? Não, por 3 não, mas por 5 dá. E vai dar 25. Dá para dividir por 5 novamente? Dá 5. Dividir por 5 dá 1. Pronto, acabou, né? Então, aqui eu consigo perceber que o 125, ele é 5 elevado a quanto? 5 vezes 5 vezes 5 dá 125, né? 5 vezes 5 dá 25 e vezes 5 dá 125. Então, 5 ao cubo é 125. Você está procurando um número que ao cubo seja 125. O número é o 5. Ok? Então, essa aqui é a principal estratégia. Simples, bem simplesinho. Fatorar. Mas aí você tem que lembrar primeiro o que são os números primos. Não vou revisar isso aqui, tá? E fazer essas divisões. Aqui, raiz sexta de 64. É um número positivo, né? Que a sexta dá 64. Então, eu estou procurando uma fatoração do número 64. Fatoração por números primos. Dá para dividir por 2. De novo. De novo. De novo. De novo. Não. Então, quer dizer que o 64... ele é 2 elevado a quanto? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, 2 a sexta. Então, que número positivo a sexta dá 64? É o 2, tá? Então, olha só, o 64, ele tem raiz sexta, tem raiz cúbica, tem raiz quadrada, tem raiz quinta. Todos eles são iguais a 2? Não. Como é que você pode calcular, por exemplo, a raiz cúbica de 64? É um número
que é o cubo da 64, então é uma fatoração. Eu vou encontrar aqui também, tá? Mas como que eu vou fazer agora? Agora você vai fazer o seguinte, ó. Como é a raiz cúbica, tá? Então eu vou separar esses números aqui em 3 bloquinhos, tá? Então percebe que aqui, ó, um bloquinho, 2 bloquinhos, 3 bloquinhos. Todos os bloquinhos têm que ser iguais, tá? Então aqui, ó, 2 vezes 2, aqui também é 2 vezes 2 e aqui também é 2 vezes 2, ó. Aqui 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. Então você percebe que o 64, ele pode ser escrito como sendo 4 elevado a quanto? 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. 4 ao cubo, né? Então, 4 é a raiz cúbica de 64. Você entendeu agora por que fatoração sempre por números primos, tá? Porque se eu precisar de números compostos, os números compostos são formados por números primos. Então, os números primos são os menores tijolinhos que a gente consegue construir os números inteiros, tudo bem? Por isso que a gente escolhe sempre números primos aqui. É o que a gente vai usar mais. Então, raiz quadrada agora. Raiz quadrada é um número positivo, que é o quadrado da 64. Eu vou conseguir encontrar também na fatoração, não é isso? Olha só. Eu vou tirar de novo daqui, só que eu preciso agora encontrar 2 bloquinhos, ó. 2 bloquinhos, ó. Aqui, esse bloquinho não é exatamente igual a esse. Então aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, 8 vezes 8 dá 64. Então, 64 é 8 ao quadrado. Então, o número positivo, que é o quadrado da 64, é 8, certo? Então, raiz quadrada é 8. Entendeu como usar a fatoração? Claro que ainda com esses poucos exemplos você vai ficar com algumas dúvidas, que eu vou resolver, tentar sanar essas dúvidas, não só nesse vídeo, mas nos próximos vídeos também, que eu vou continuar usando, mas quando tiver a necessidade de usar as propriedades da radiciação, que nós vamos ver só no próximo vídeo, tá? Como é que nós fazemos? Eu vou te mostrar isso depois. Bom, raiz quinta de 64. E agora? Eu consigo, ó, tenho 6 números aqui, consigo separar aqui em 2 bloquinhos iguais? Não vou conseguir. Ah, então quer dizer que não tem a raiz aqui? O que acontece é o seguinte, aqui nós estamos vendo as raízes que são inteiras, que o pessoal chama de raiz exata, né? Eu gosto de chamar de raiz inteira. Então, aqui, as raízes inteiras, ó, são todos números inteiros. Aqui, a raiz é inteira? Não, mas tem uma raiz, tá? Bom, mais do que isso, aqui, ó, o que eu posso colocar? Se eu usar uma propriedade, eu consigo simplificar essa raiz, tá? Então, no próximo vídeo eu vou te mostrar como simplificar a raiz. E a simplificação dessa raiz é 2 raiz quinta de 2. Por que essa é uma simplificação? Porque o que está dentro da raiz quinta, né, o radicando, é menor aqui, ó. Então, se o radicando é menor, eu digo que a raiz é mais simples, porque números menores são mais simples, tá? Então, isso é uma simplificação. Como é que eu cheguei aqui, professor? Bom, eu usei a fatoração e propriedades da radiciação. Como nós não vimos ainda, por isso que eu não vou te mostrar. Vou te mostrar isso só no próximo vídeo. A mesma coisa acontece com o 32, porque olha só, a fatoração do 32. Eu vou aproveitar isso aqui, ó, tá vendo? A partir daqui. Ó, aproveitei a fatoração do 32. 32, então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 à quinta, certo? Eu consigo, aqui, ó, raiz quadrada. Dividir isso em 2 bloquinhos iguais? Eu não vou conseguir. Se eu não vou conseguir, então eu consigo que escrever isso aqui como sendo um número inteiro? Não, não vou conseguir. Mas, de novo, eu consigo usar propriedades que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Onde com essa fatoração e as propriedades eu consigo simplificar essa raiz. Isso vai dar 4 raiz quadrada de 2, tá bem? Bom, isso eu vou te mostrar no próximo vídeo. Essas fatorações aqui, ó, elas servem para números inteiros. E quando os números não são inteiros? Bom, eu preciso transformar esse número, o 2 e 25, na forma de fração, usar propriedades da radiciação com a fração, tá? E aí eu vou chegar aqui, isso vai dar 1,5,
tá? Então, é possível calcular raiz de número que não seja inteiro? É sim, nós usamos também a fatoração, mas não a fatoração do 2,25. O que eu vou fazer é, eu tenho que transformar isso numa fração, usar propriedades da radiciação, tá? E aí eu consigo encontrar esse número. Bom, também só consigo fazer isso com as propriedades nas próximas aulas. Tudo bem até aqui? Bom, uma palavrinha antes de continuar. Então, olha só. Aqui eu tenho raiz cúbica, raiz sexta, raiz cúbica, raiz quinta, tá? As outras técnicas que eu não vou comentar aqui nesse vídeo, que são mais rápidas, elas dizem o seguinte. Isso aqui, gente, é muito demorado. Para que eu vou usar isso se eu consigo usar mais rápido? E você vai perceber que essas técnicas, elas têm limitação, tá? Qual é a limitação? Primeiro, você só vai conseguir usar se forem raízes quadradas. Então, não vai servir para isso, nem para isso, nem para isso, nem para isso. Só serve para a raiz quadrada. E mais, só serve para a raiz quadrada que é inteira. Se ela não for inteira, não vai servir. Ah, professor, mas a maioria das raízes não são inteiras? Na verdade, não. Olha só, coloquei uma listinha aqui, ó. Raiz quadrada de 16, de 17, 18, você viu que eu coloquei raiz quadrada dos inteiros do 16 até o 41. Dessas aqui, quais são as raízes inteiras, tá? Raiz quadrada de 16 é um número inteiro, é 4. Essa não é, nenhuma dessas aqui é. Raiz quadrada de 25 é 5, essa é inteira, ó. Isso dá 4, isso dá 5. Todos esses aqui não são inteiros, são números entre 4 e 5. E todos esses aqui são números entre 5 e 6, que é a raiz de 36, que é outro inteiro. Depois do 36, qual é a próxima raiz inteira? Só o 49. Você percebeu que elas estão ficando cada vez mais espaçadas? Então, por exemplo, se eu tiver que calcular a raiz quadrada de um número que está entre 10.000 e 10.201. Olha só, raiz quadrada de 10.000 é 100, porque 100 ao quadrado é 10.000. E raiz quadrada de 10.201 dá 101, porque 101 ao quadrado vai dar 10.201. Então, a raiz quadrada de qualquer número inteiro entre o 10.001, entre o 10.000 e o 10.201 não vai ser inteira. Então, aquela técnica não vai funcionar. Você viu que tem muita gente entre um e outro? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. As outras técnicas que são mais rápidas, elas primeiro só servem para raiz quadrada, segundo, só servem para raiz quadrada inteira. Se ela não for inteira, não serve. E a imensa maioria das raízes não são quadradas e não são inteiras, tá? Então a gente está falando de uma situação onde a gente usa poucas vezes, tudo bem? Então essa aqui é a mais importante porque é aquela que mais vai te ajudar. Bom, mas eu também tenho que fazer uma observação aqui. Nos vestibulares, concursos públicos, nas provas que você possivelmente deve estar estudando para fazer, na maioria das vezes, sim, muitas raízes são inteiras. Logo, aquelas técnicas, elas são mais rápidas. Então, é errado estudar aquilo lá? Não, porque nos concursos e nos vestibulares, como muitas vezes as raízes são quadradas e são raízes inteiras, então é uma situação que você pode usar bastante sim. Bom, mas você sempre vai usar elas? Não, porque se não tiver uma raiz inteira, né, você não vai conseguir usar. Mas sim, aparece bastante. E nesse caso você ganha tempo. E num concurso, num vestibular, tempo é precioso, não é? Então, minha recomendação, se você puder, estude todas elas, tá? Estude essa, porque você sempre consegue usar, e as outras para tentar ganhar tempo numa prova de vestibular, num concurso público. Tudo bem? Não é errado, não. Funciona. Mas você tem sempre que estar ciente das limitações, tá? Bom, para terminar aqui, eu quero fazer uma observação sobre este carinha aqui, ó. Você percebeu que ele apareceu aqui também? E aí, quanto é raiz quadrada de 2? Bom, raiz quadrada de 2 não é um número inteiro, né? Porque 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Logo, você pode concluir que a raiz quadrada de 2 é um número entre 2
E um número entre 1 e 2, tá certo? Então, é um número inteiro? Com certeza não. Aí, se você pegar, por exemplo, 1,4 e elevar ao quadrado, dá quase 2, vai dar 1,96, né? Se você pegar 1,41, vai ficar mais próximo ainda do 2. E muita gente usa 1,41 como se fosse a raiz quadrada de 2. Tá certo? Não. Por quê? Esse valor não é o valor exato do raiz de 2, é um valor aproximado. A grande verdade é que este número, na sua forma decimal, tem infinitas casas depois da vírgula, porque ele é um número irracional. Eu não vou falar aqui sobre números irracionais, porque isso aí daria um módulo inteiro, são vários vídeos só para você entender o que é um número irracional. Eu vou aqui rapidamente só relembrar você. Número irracional é aquele que não pode ser escrito como razão de 2 inteiros ou que na forma decimal, depois da vírgula, tem infinitos algarismos depois da vírgula, só que nunca repete. Tipo dízima periódica, mas sem o período. Entendeu? Ou seja, tem infinitos números aqui, mas não tem um bloquinho que se repete infinitamente, tá? Então, sempre que aparecer o raiz de 2, você vai usar 1,4 ou 1,41? Depende. Nos exercícios de vestibulares, nas provas de concurso, você vai usar a raiz de 2 como sendo 1,4 ou 1,41 se o enunciado diz use raiz de 2 como 1,4, 1,41. Caso contrário, deixe raiz de 2. Você entende que raiz de 2 não é 1,4, não é 1,41, é aproximadamente? E você prefere então um número próximo ou número exato? O número exato é raiz de 2. Então deixa indicado raiz de 2 e você começa a perceber, presta atenção, muitos exercícios que são testes de vestibular mesmo, de concursos, na resposta está indicado como raiz. Então é isso. Se tiver no enunciado, use raiz como sendo esse valor ou aquele valor, você usa. Caso contrário, deixa indicado raiz. Isso acontece com raiz de 3, com raiz de 7, outras raízes quadradas. Por exemplo, raiz de 3. Muitos exercícios dizem, use raiz de 3 como 1,73. Se esse for o caso, usa. Onde aparecer a raiz de 3, você usa. Onde aparecer raiz de 2, você usa. Se o exercício, se no enunciado tiver dito para você usar. Caso contrário, vamos facilitar a nossa vida, né? Deixa indicado raiz de 2, deixa indicado raiz de 3. É até mais fácil, não precisa fazer nada, não precisa fazer nenhuma substituição e nenhuma conta a mais. Tudo bem? Então, resumindo essa aula, você tem várias maneiras de se calcular uma raiz, certo? Tem essa aqui e as outras que são mais rápidas e que eu não mostrei aqui e não vou mostrar nessa sequência de vídeos, tá? Quem sabe um dia eu mostro num outro vídeo, mas por enquanto não pretendo. É errado você aprender as outras? Já falei que não. Então eu sugiro que sim, você procure esses vídeos e aprenda como calcular. Então vamos lá. Chegou, você está fazendo um vestibular, chegou um exercício, apareceu uma raiz quadrada, o que você vai fazer? Bom, se ela for uma raiz quadrada, né, tenta aquelas técnicas que se for inteira, vai ser muito mais rápido. Agora, se não for uma raiz quadrada inteira, é aqui que você vai ter que cair. Então, você precisa das duas. Aquela para tentar ganhar um tempo e essa aqui, porque caso a outra não funcione, essa sempre vai funcionar. Tudo bem? Esse é o resumo. E daqui tem uma coisinha que eu acabei esquecendo de falar. O resumo aqui é assim. O enunciado, tá? Tem indicado, use raiz como sendo um certo valor, aí você vai usar. Tudo bem? Bom, se for um exercício dissertativo, é a mesma coisa. Se está lá, use raiz de 2 como sendo 1,4, use raiz de 3 como sendo 1,73. Você está fazendo as contas, o dissertativo você tem que fazer as contas, né? Você fez as contas, você, na hora que aparecer essa raiz, você substitui e usa. Tudo bem? E se não aparecer? Deixa indicado, né? Como eu falei, simplifica. Afinal, raiz de 2, qual é o valor exato dele? É raiz de 2. Raiz de 2 é um número. Tudo bem? Agora, no enunciado não disse para usar certa raiz. Eu falei para deixar indicado. Tem aluno que é mais malandro e fala assim, professor, então quer dizer que se deixar a raiz de 64, eu posso deixar indicado? É óbvio que não, né? Para de preguiça. Raiz de 64 é um número inteiro, então você sim deve calcular, tá joia? Aqui, ó, é um número inteiro? Não.
E você deve simplificar. Você só vai deixar assim indicado quando você não tiver o que fazer mais com essa raiz, por exemplo. Esse cara não tem mais o que fazer, por isso que você deixa ele indicado aqui. Então, o resumo é, você tem como calcular? Então você deve calcular, certo? Tem como simplificar? Então você deve simplificar. Não tem o que fazer? Deixa ou indicado ou substitui se o enunciado falar para você substituir. Entendeu agora? Fechou? Bom, se você gostou, comente, compartilhe, curta, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vejo você na próxima aula. Um grande abraço!